Amém? Então, eu gostaria que você ficasse bem à vontade. Se você quiser me interromper em algum momento, dar um glória a Deus, aleluia. Fazer alguma coisa, você está livre. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou falar uma palavra bem simples aqui para a gente hoje, que possa ser um fundamento ao seu coração. Tudo que eu vou falar aqui é para quem já recebeu em algum momento uma palavra de Deus a seu respeito. Então, se você em algum momento da sua vida recebeu algo de Deus, uma palavra de Deus ao seu coração, é para isso que exatamente é esta mensagem, amém? Então, eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Jeremias 1. Jeremias capítulo 1. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu. Os leões, o inferno não pode. Vamos avançar. A igreja dos... Meus irmãos, há uns dias eu vi um vídeo que uma moça, ela disse bem assim, que ela sabia verdades, muito duras e que se ela falasse essas verdades, a igreja no Brasil acabaria. Aí eu fiquei pensando, tadinha, quantas vezes já tentaram derrubar a igreja, não é mesmo? Várias vezes, mas nunca conseguiram e nunca conseguirão, porque a igreja de Deus, ela nunca será derrubada. A igreja de Deus, ela não tem medo de nada. A igreja avança para cima do tráfico de drogas, a igreja avança para cima dos vícios. Nós não temos medo de nada e nem ninguém, amém, irmãos? Glória a Deus. E aí? Deu tempo de achar aí, né? Jeremias 1, versículo 4. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, eu te santifiquei, e te ordenei como profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor, observes, eu não sei falar, pois sou uma criança. Porém o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança. Repita comigo, não digas eu sou uma criança. Pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo que eu te ordenar, falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor fez uso de sua mão e tocou em minha boca, e o Senhor me disse: observa, eu tenho colocado minhas palavras em sua boca. Amém? Vamos fazer mais uma oração, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração um minutinho. Senhor Jesus, nós oramos agora para que o Senhor sinta vontade nesse ambiente. Todo espírito de sabedoria flua nesse lugar, espírito de ensino flua nesse lugar, em nome de Jesus. Nós oramos agora, Pai, para que o Senhor venha com um toque sobre a nossa cabeça. É o que nós oramos e pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá então, meus irmãos. Antes disso aqui, existia um profeta chamado Isaías. Quem conhece o profeta Isaías aí? Isaías profetizava. Então vem um rei chamado Manassés, e ele não queria mais que Isaías profetizasse em nome de Deus. Aí sabe o que ele fez? Ele prendeu Isaías num toco e o partiu ao meio, como se fosse um pedaço de pão. O partiu ao meio como se fosse um pedaço de pão, para que outros profetas ficassem com medo de profetizar e acontecer com eles o que aconteceu com Isaías. Então, depois que Isaías foi morto, você consegue fazer um... Tá aí? Dá pra fazer um sonzinho ali. Vamos lá, meus irmãos. Então, Isaías foi morto. Vocês estão comigo ainda, gente? Isaías foi morto, partido ao meio, como se fosse um pedaço de pão. Então, quando Isaías foi morto na cidade de Judá, a prostituição espiritual
se dissipou, se aumentou naquele lugar, amém? Então, o que é prostituição espiritual? As pessoas começaram a adorar outros deuses, inclusive o Deus chamado ego, que é o Deus delas mesmas. Eu estava ministrando ontem num movimento muito legal chamado Zion, se você não conhece, conheça, é muito massa. Eu estava falando sobre Deus chamado olhos. Eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz ontem para os meus irmãos aqui. Se algum dia a sua visão fosse embora, você ficasse cego, sua vida ainda faria sentido? Se um dia a sua voz e os seus ouvidos parassem de funcionar como foram feitos para funcionar, e você não conseguir mais ouvir nem falar, sua vida ainda faria sentido? Nós não podemos depositar o sentido da nossa vida em nós mesmos, amém? Sabe, porque eles podem tirar tudo de nós. Podem tirar a nossa visão, podem tirar a nossa audição, podem tirar os nossos bens, a nossa casa, mas ninguém consegue tirar o nosso Senhor, amém? Então, a nossa esperança tem que estar em Deus, porque ninguém conseguirá tirar Ele de nós, amém? Então, o profeta Isaías foi morto, e a prostituição espiritual em Judá foi multiplicada. Então, não era achado ninguém mais para profetizar. Os profetas daquela época estavam amedrontados. E aqueles que um dia sonhavam em ser profetas estavam desencorajados, com medo que poderia acontecer com eles, assim como aconteceu com Isaías. Então aqui no capítulo 1 nós lemos, Deus foi a uma cidade chamada Anatote, a casa de um sacerdote chamado Wilquias. E dentro desse lugar ele encontra um cara chamado Jere, com 17 anos. E ele foi encontrado totalmente despreparado. Pensa em alguém despreparado, esse era Jeremias. Então Deus chega para falar com Jeremias, só que Deus não chega falando, ei Jeremias. Deus já chega falando assim, ó, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Olha que bom, hein? Deus não chega com jeitinho, ele já chega chegando. Então ele fala, antes que você nascesse, eu já tinha te escolhido, Jeremias. Mas meus irmãos, naquela época, como eu disse, era difícil ser profeta, porque os profetas morriam. Então Jeremias, ele já quer fugir, ele fala meio assim, ah Senhor, observes, mas eu não sei nem falar ainda. Ele está dizendo tipo assim, Deus, escolhe outro. Você está vendo o que eles estão fazendo com os profetas aqui, Deus? Escolhe outro. É isso que ele está dizendo, eu não sei nem falar, Deus, ainda sou criança. Mas Deus diz, não digas eu sou a criança, pois tu irás a todos quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar, falarás. Então, Deus conseguiu convencer Jeremias a ser um profeta, pois Deus disse, filho, acalme-se, eu estarei contigo. Amém? Então, meus irmãos, o Senhor está dizendo para você hoje que Ele estará contigo. Então, depois disso, o que aconteceu? Jeremias começa a profetizar. Ele começa a profetizar porque, independente de Judá ter se corrompido, Deus continua fiel. Os homens, eles podem se corromper, mas Deus não se corrompe. A fidelidade dos homens é duvidosa, mas a fidelidade de Deus é eterna. Então, eles continuaram pregando em Judá. Jeremias, grande profeta levantado por Deus, começou a pregar em Judá. E ele começou a pregar no capítulo 1, profetizando no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Ele vai profetizando, vai embora. 5, 6, 7, 8. Chega no capítulo 19. Chega no capítulo 19, estava tendo um culto. Jeremias se levanta no meio do culto e digam, arrependam-se, pois o juízo de Deus está próximo. E se levantou um cara chamado Pazur. Era um dos principais sacerdotes desta casa. E ele não gostou muito bem do que Jeremias falou. Então,
ele prendeu Jeremias do lado de fora, na porta do templo, espancou ele e deixou ele lá preso por um dia, para que todos que passassem olhassem e diriam: olha ali aquele cara, esse é o Jeremias, o profeta de Deus, olha como é que ele está. Então Jeremias virou motivo de zombaria, como se ele estivesse passando vergonha. E depois disso, um dia depois, Pazu vai lá e solta ele e diga: vai embora, filho, vai. Então Jeremias escreve o capítulo 20. Vamos abrir Jeremias 20. Vocês estão comigo ainda, gente? A gente está na introdução, vai ficar legal. Jeremias escreve o capítulo 20, versículo 7. Vamos ler juntos? Não, é muito longo, deixa eu ler sozinho, depois a gente repete. Ele diz: ó Senhor, tu me iludiste, eu fui iludido, tu foi mais forte do que eu e prevaleceste. Diariamente eu sirvo de escárnio e todos zombam de mim. Sabe o que Jeremias estava falando? Deus, lá atrás, quando o Senhor falou comigo, o Senhor estava me iludindo. Deus, naquela época lá, quando eu tinha 17, o Senhor falou comigo: vamos lá, Jeremias, profetize. O Senhor estava me iludindo. Não está sendo dessa forma, Deus. Está sendo totalmente diferente. Eu estou sendo zombado, eu estou sendo escarnecido. As pessoas estão zombando de mim no meio da rua. E ele diz: Senhor, tu me enganaste. Todos estão zombando de mim. Mas, meus amigos, nós lemos agora que Deus não disse que seria fácil. Deus disse isso a Jeremias. Deus disse a Jeremias: Jeremias, vai ser muito fácil, nada vai acontecer contigo. Ele disse isso? Não. Jeremias ainda não tinha entendido um princípio muito básico que ele ia entender lá na frente. Deus tinha dito para Jeremias que Deus estaria com ele. Deus não disse que seria fácil, mas ele disse: Jeremias, eu estarei contigo. Isso é um princípio muito bacana para nós aprendermos, meus irmãos, que é o quê? O privilégio de estar com Jesus é muito maior do que o preço de todo o sofrimento do mundo. Jeremias estava sofrendo? Estava. Ele estava sendo zombado? Estava. Ele estava apanhando? Estava, mas ele estava com Deus. O privilégio de estar com Jesus, de estar com Deus, de estar na presença, é muito maior do que qualquer sofrimento nessa terra, meus irmãos. Olha o que Paulo diz sobre isso em Romanos 8. Eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O privilégio de estar com Cristo é muito superior de que qualquer sofrimento que há nessa terra. Jeremias, mais para frente, ele vai entender que todo esse sofrimento é como se fosse uma casa sendo construída para louvar o nome de Deus. Era necessário que ele sofresse para que Deus fosse levado à frente. Meus irmãos, se vocês pararem para pesquisar, quantos homens sofreram até a morte para que nós hoje pudéssemos ouvir a palavra de Deus? E às vezes na nossa vida as coisas acontecem, fica um pouquinho difícil, nós já começamos a reclamar. Fica um pouquinho complicado, nós já começamos a murmurar. Esses caras sofreram muito mais para que hoje nós possamos ter um exemplar da Bíblia. Então, escuta, o privilégio de estar com Jesus é muito maior do que qualquer sofrimento. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, você vai falar para você mesmo: beleza, tá difícil, vamos reconhecer, tá complicado, mas eu estou com Jesus. E é isso que importa. Olha só, enquanto nós sofremos por algum motivo, por causa do Evangelho, quando na nossa faculdade alguém aponta, tá lá o crente. Quando no nosso trabalho alguém aponta, tá lá o crente. Olha lá o cristão. O retrógrado, que segue aquele Deus da lei retrógrada. Quando nós sofremos, nós estamos construindo algo no céu. Jeremias, olha só o que Paulo vai dizer sobre isso. 2 Coríntios: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo, repita comigo, estão produzindo, estão construindo
estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Então, se um dia você sofrer pelo Evangelho, se alegre. Tem algo sendo construído. Tem algo sendo construído, meus irmãos. Graças a Deus. Vamos lá? Então, toda dor é passageira, mas a consequência dela é eterna. Pense nisso. Então ele prossegue em Jeremias 20, agora no versículo 8. Porque desde que eu falei, clamei, gritei, é violência, saque. Porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim, um escárnio diariamente. Se você não conseguiu entender, Jeremias está dizendo aqui, toda vez que eu abro a boca, Deus, o Senhor manda eu falar da mesma coisa. Toda vez que eu abro a boca, porque eu abro a boca para pregar, Jesus, o Senhor manda eu falar a mesma coisa. É violência, roubo. Que as pessoas precisam mudar, e meus irmãos, essa mensagem é muito dura de ministrar. Eu falei isso ontem também. Porque se você ministra que as pessoas precisam mudar, as pessoas não querem ouvir. Agora, se você ministra que Deus ama ela da forma que elas estão agora, aí todo mundo quer ouvir, é uma bênção. Ninguém gosta de mudar. Então Jeremias estava sendo usado por Deus para falar toda vez, vocês precisam mudar, arrependam-se, e as pessoas zombavam dele. É como se Deus desse sempre para ele a mesma palavra. Então Jeremias estava muito mal, ele estava reclamando com Deus. Mas aí chega o versículo 9. Depois disso tudo, Jeremias diz, Brendinha, gente, eu estou aqui com meus discípulos tangos, o Gabriel, Brendinha, minha futura esposa, Amira. Agradeço muito a presença deles aqui para me acompanhar. São bênçãos demais na minha vida. Então, chega no versículo 9 e olha o que Jeremias fala. Então, depois de tudo isso que aconteceu, Jesus, Deus, eu digo, eu não farei mais menção do nome dele. Eu não falarei mais o seu nome. Jeremias está falando para Deus. Ele diz, depois disso tudo eu disse, eu não farei menção do nome dele e nem falarei mais o seu nome. Mas a sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente em meus ossos. E eu fiquei cansado de tanto me conter e eu não aguento mais. Meus amigos, você sabe o que Jeremias está falando aqui? Ele está dizendo bem assim, então eu disse para mim mesmo, eu não vou pregar mais. Para ser zombado, para ser zoado, eu não vou pregar mais. Mas, quando eu falei isso, é como se um fogo ardesse dentro dos meus ossos. E eu não quero mais contê-lo. Ele está dizendo bem assim, eu estou pensando em desistir, mas o fogo em meus ossos não me deixa desistir. Eu estou pensando em parar, mas o fogo nos meus ossos não me deixa parar. Eu estou pensando em retroceder e dar passos atrás, mas o fogo em meus ossos me segura e me empurra para frente. Meus irmãos, nós precisamos desse fogo nos ossos. O que é fogo nos ossos? É um fogo no mais interior possível. Há algo mais no interior possível, senão os ossos. Depois dos ossos tem o quê? Nada. Meus irmãos, nós precisamos de um fogo no mais interior possível. Coloque a mão no seu coração e diga bem assim, Senhor, encerre um fogo em meus ossos. Senhor, encerre um fogo em meus ossos. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Então é isso, meus irmãos. Jeremias, ele chegou a um estágio que ele até queria parar, mas ele não conseguia. Ele até queria, ele pensou, ele até falava que ele ia parar, mas quando ele ia parar, algo acontecia no seu interior. É um fogo que vem de dentro para fora. É um fogo que está alheio aos sentimentos dele, porque os sentimentos dos seres humanos, eles são assim, uma hora eles estão lá em cima, uma hora a pessoa quer fazer, depois quer trabalhar, depois quer fazer mais, outra hora ela não quer fazer mais nada. Não é assim que funciona?
Então o fogo nos ossos de Jeremias, ele era alheio aos sentimentos. A consequência disso era, mesmo que eu queira, eu não consigo parar. Quantas vezes isso já aconteceu com você, hein? Talvez você já pensou, eu estou cansado dessa vida de ir para a igreja na quarta, é muito cansativo no domingo. Eu acho que eu vou mudar de vida, acho que eu vou começar a fazer outras coisas. Mas quando você pensa nisso, o que acontece de dentro para fora? O fogo de Deus vindo dos seus ossos. Graças a Deus. Meu irmão, você precisa disso, eu preciso disso. Pois se dependemos dos nossos sentimentos, de quando nós queremos ou não, nós estamos mortos. Se nós dependemos de estar bem para fazer as coisas, de sempre querer, nós estamos mortos, nós não vamos conseguir. Nós precisamos orar ao Senhor e dizer, Senhor, coloque um fogo em meus ossos. Sem seu fogo eu não consigo. Dependência do fogo de Deus. E aí nós caímos em outra coisa que é, ok, João, eu tenho fogo nos ossos. Massa. Tá bom? Tá bom. Eu tenho fogo nos ossos. Mas eu sinto como se esse fogo estivesse se apagando. Coloca mais lenha, ué. Coloca mais lenha. Quando o fogo está acabando, o que nós fazemos? Colocamos mais lenha. E como eu coloco mais lenha? Como eu coloco mais lenha? Eu coloco mais lenha quando eu estou presente nos cultos. Mesmo quando eu não estou bem, mesmo quando eu estou passando mal, mesmo quando eu estou cansado do trabalho. Como eu coloco mais lenha? Quando eu chego tarde em casa, mas eu não deixo de fazer meu momento devocional com Deus. Quando que eu coloco mais lenha? Quando às vezes os meus amigos vêm me influenciar a fazer as coisas que eu fazia antes e eu digo não. Mesmo às vezes querendo, mas eu digo não porque eu estou lutando contra isso. Assim nós conseguimos colocar mais lenha. Lutando. E aí nós chegamos no outro estágio. João, eu às vezes coloco lenha, mas eu ainda não tenho um fogo. Eu quero ter um fogo nos ossos. Quantos querem ter um fogo nos ossos aqui? Levante sua mão e diga, eu quero. Eu quero. Amém. Então, Jeremias vai nos ensinar muito bem como que é ter fogo nos ossos. Amém? Está tudo escrito aqui. Ele vai nos ensinar. Vamos abrir a nossa Bíblia então em Jeremias 23, versículo 29. Nós vamos construir algo bem legal. Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Deus vai dizer bem assim: não é a minha palavra como fogo? Vocês estão comigo? Está dando para entender, gente? Amém. Deus vai dizer, não é a minha palavra como fogo? Não é a minha palavra como... Agora nós vamos lá para Jeremias capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Deus diz a Jeremias, a Bíblia diz, então o Senhor fez uso da sua mão e tocou em minha boca e disse, observa, eu tenho colocado minhas palavras em tua... Eu tenho colocado minhas palavras em tua... E as palavras de Deus são o quê? Então, o que está acontecendo aqui é que Deus está colocando o quê na boca de Jeremias? Fogo. Mas olha só, ter o fogo na boca não é o suficiente ainda. Não é o suficiente ainda, porque o fogo de Jeremias estava onde? Nos ossos. Ele precisava fazer o quê com o fogo? Ingerir. Comer o fogo. Mas como que Jeremias ia fazer isso? Ter o fogo na boca não é o suficiente, meus irmãos. É necessário ingerir.
Então vamos abrir a Bíblia em Jeremias ainda, capítulo 15, versículo 16. E vamos ver o que Jeremias dizia sobre isso. Capítulo 15, versículo 16, Jeremias diz: quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo, e elas me nutrem dia após dia para minha satisfação e júbilo. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi. O nutriente de Jeremias para os ossos não era cálcio, não era calcitran, não era ômega 3, era fogo de Deus. Escuta, Deus pegou as palavras dele, que eram fogo, e colocou na boca de Jeremias, e Jeremias fez o quê? Comeu. E isso gerou em Jeremias fogo nos ossos, meus irmãos. Então, o que isso quer dizer no nosso caso, para nós? Como isso se aplica para nós, meus irmãos? A palavra que nós damos aqui, ela está na sua boca, mas você precisa digeri-la. O que é digerir? É repensar, é pensar, é você chegar em casa e estudar mais. Ter ela só na boca não é o suficiente. Escuta, a mãe de um bebezinho, ela leva a comida até a boca do neném, mas ela não consegue engolir por ele. Isso é de cada um. Deus fez a parte dele, colocou as palavras, o fogo na boca de Jeremias. Jeremias fez a parte dele, que era engolir. Como nós precisamos do fogo de Deus em nossos ossos. Nós não podemos deixar que o fogo dos nossos ossos se apague, meus irmãos. Nós precisamos ser nutridos desse fogo. E como qualquer nutriente, é necessário mais e mais e mais, senão ele acaba. Senão ele finda. Senão, nós precisamos do Senhor. Existem coisas que vão minando o nosso fogo nos ossos de forma lenta e nós não percebemos. Nós não percebemos porque é de forma lenta. Existe um experimento científico que eles dizem que se você pegar uma panela e você encher e você botar a temperatura da panela altíssima e a panela estiver borbulhando, como que se fala quando a água está fervendo? Obrigado, tinha esquecido. Quando a água está fervendo, se você pegar e se você jogar um sapo lá dentro, rapidinho ele pula para fora. Porque está quente, está muito quente. Agora se você pegar uma panela, botar lá água na temperatura natural e botar o sapo lá dentro e começar a esquentar a água devagarzinho, ele vai morrer lá dentro. Porque as coisas aconteceram de forma tão devagar que ele não foi percebendo. E é assim que funciona na nossa vida, meus irmãos. É devagar. O inimigo, ele não é bobo não, ele sabe que se for de uma hora para outra você vai perceber. É devagarzinho. São coisas que Cantares chama de raposinhas. Não fala raposas, porque raposa ela ataca de uma vez e mata. As raposinhas não. Elas vão devagarzinho, ó, só minando, só minando. Mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali, mais um pouquinho aqui. Agora mais um pouquinho acolá. Agora eu vou atentar ele no namoro, porque o namoro é legal. Então eu vou atentar ele lá no namoro. Agora eu vou atentar ele no casamento com brigas, tal, aqui, tal. E daqui a pouco acabou tudo, fogo. É devagar que acontece, meus irmãos. Então, nós temos que orar a Deus para conseguir reconhecer essas investidas em nossa vida, para que o nosso fogo não se apague. São coisas que às vezes parecem ser inofensivas, mas não são. Tem uma ilustração que diz é muito bacana com relação a isso. Tinha um monge, tinha um mosteiro e o monge-chefe morreu. Vocês estão comigo, gente? Já está terminando.
tinha um mosteiro e o monge-chefe morreu. E aí, teve um conselho e os monges subchefes queriam eleger um novo chefe. E aí o monge subchefe chegou com um vaso lindo, muito bonito. E eles reuniram e falavam: agora a gente vai eleger o novo monge-chefe. Escuta só, nós temos um problema, e o primeiro a resolver esse problema vai ser o monge-chefe. E eles chegaram com o problema, era um vaso lindo o problema, caro, naquela época talvez seja um dos vasos mais caros de toda a face da terra, e ele colocou em cima da mesa e falou: esse é o problema, quem resolver primeiro é o próximo monge-chefe. E eles ficaram um olhando para a cara do outro, e agora? Quando pensa que não, levantou um lá de trás, que ninguém esperava nada, com um bastão de beisebol, e deu com tudo no meio do vaso. Virou e falou: está resolvido o problema. E o monge subchefe falou: você é o novo monge-chefe. Por quê? Por mais que bonito e caro, esse era o problema, e o problema deve ser destruído. Meus irmãos, por mais que seja bonito, seja legal, seja interessante, se é problema, destrói. Destrua. Nós não queremos problema com fogo nos ossos, não, gente. Nós queremos permanecer, amém? Amém? É interessante, chegar em casa nós podemos estudar um pouco mais sobre isso, mas não é a primeira vez que Deus manda profetas comer coisas. Ezequiel capítulo 2, versículo 8. Um anjo diz para Ezequiel: filho do homem, ouve o que eu digo, não seja rebelde, abra a tua boca e come o que eu te dou. Versículo 9, e quando eu olhei, eis que na mão me foi dada um rolo de um livro, ele estendeu diante de mim, ele estava escrito por dentro e por fora. Estavam escritos nele lamentações, lutos e dores. Além disso, ele disse: filho do homem, come esse rolo. Então eu abri a boca e ele me fez comer o rolo. Meus irmãos, vamos ingerir a palavra de Deus. Nós precisamos disso. Só estar na boca não é o suficiente, é necessário comer. É necessário mandar para dentro, mandar para o nosso sistema. Não podemos deixar que as palavras de Deus batam aqui e saiam. Quem já foi a uma aulinha na quarta série, viu a professora falar: enquanto eu falo, você tampa um ouvido, para que não entre em um e saia do outro, para que permaneça dentro de você. Uma mãe com um filho pequeno, ela consegue levar o alimento até a boca. Da boca para dentro é trabalho do